Amados, abra comigo a sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 23. Como eu já havia anunciado domingo passado, amados, dentro dessa série, Deus ele tem falado muito conosco. Amados, eu prego desde os 17 anos, né? Desde os 17 anos eu prego, dou aula de escola dominical, e eu nunca havia pregado sobre esse tema. Por incrível que pareça, para mim é uma novidade estar pregando sobre isso também, apesar de sempre falar sobre, né? Apesar de sempre falar sobre, é a primeira vez que nós vamos ministrar, na verdade um estudo bíblico, né? Na verdade um direcionamento sobre este tema. Por quê? Amados, porque normalmente esse tema ele está totalmente ligado a quebra de alianças, né? E nós estamos falando de aliança, estamos sempre dentro, já faz algumas semanas, não sei nem quanto tempo faz que nós estamos falando sobre aliança, não é? E nós não podemos falar só sobre aliança, nós devemos falar também sobre os perigos, os perigos eminentes que podem nos fazer quebrar a aliança, amém? Seja a aliança com o corpo de Cristo, seja a aliança com Deus, seja qualquer tipo de aliança, ela pode ser quebrada. E uma das coisas que pode ser o ponto central da quebra da aliança é a rebelião, a rebeldia, amém? Então, como eu havia anunciado, o tema da nossa mensagem é o perigoso caminho da rebelião, o perigoso caminho da rebelião, amém? Feche os seus olhos, Pai querido. Nós oramos agora, Pai amado, nos voltando totalmente à Tua Palavra. Pedimos ao Senhor, Pai, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ministra as nossas vidas, ministra o nosso coração. Dá-nos entendimento, Pai, deste tema tão relevante, Senhor meu Deus, que esses dias que nós estamos vivendo, Senhor, é um tema crucial, é um tema, Senhor meu Deus, onde nós vemos essa realidade no mundo. Mas nós somos Teus filhos, Pai. Nós somos Teus filhos e queremos caminhar nas veredas da justiça. Por isso nos guie, Pai amado, nesta mensagem. Pai amado, abra o nosso entendimento, leve todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Senhor, que todo sofisma, Senhor meu Deus, todo falso pensamento, toda qualquer vã filosofia que nos leva para longe do conhecimento de Deus, ela seja agora interrompida e que nós agora recebamos espírito de sabedoria e de revelação para podermos compreender a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Livro do profeta Samuel, capítulo número 15, versículo 23, diz assim: porquanto a rebeldia, ou em algumas versões a rebelião, é como o próprio pecado da feitiçaria. Preste atenção nisso, olha a comparação. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância ou o orgulho é como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Amém? Queridos, a título de introdução, deixa eu só falar para você aqui, quando a gente ministra uma palavra dessa, é automático a gente pensar que está acontecendo alguma coisa na igreja, né, e que tal. Graças a Deus, querido, nessa comunidade não está acontecendo nada, amém? Ao contrário, só está acontecendo muita bênção, amém? Essa palavra, queridos, é uma palavra de instrução, não é uma palavra de exortação, amém? É uma palavra de instrução. Entenda que é um ensino bíblico. Quando nós falamos desse tema, automaticamente a gente pensa que isso pode, né, nossa, está acontecendo alguma coisa. Não, a gente ora, amém, para que não esteja acontecendo, mas também, querido, nós instruímos para que não venha acontecer, não só aqui, porque, amados, a rebelião, ela é algo tão terrível que ela destrói não só uma igreja, ela pode destruir famílias, ela pode destruir relacionamentos, ela pode acabar com empresas. E você vai descobrir, querido, que mesmo muitas vezes você sendo uma pessoa frequente, tal, trabalhadora, você pode estar desenvolvendo ou ter desenvolvido um caráter rebelde. E aqui está o problema, porque quando nós falamos do tema rebelião, dentro de um ambiente eclesiástico, o que normalmente se pensa? Pessoas que vão embora da igreja, não sei o quê, porque é o que nós sabemos, né? Infelizmente, muitos líderes, quando pessoas
deixam o ministério, automaticamente ele fala, não, olha, aquela pessoa é um rebelde, porque foi embora da igreja. Não é assim, queridos, eu quero que você entenda isso. E você vai perceber que é possível nós estarmos dentro de uma casa, dentro de uma igreja e dentro até mesmo de uma empresa, desenvolvendo ou praticando o pecado da rebelião. Amém? Agora, amados, algo que nós podemos garantir para você é que a rebelião, ela não é só a quebra da aliança, mas ela é a profanação de uma aliança. Quando Deus ele fala de profanar, ele está falando de destruir, ele está falando de corromper, ele está falando, amados, de desdenhar da aliança. E um dos pontos altos que revelam a quebra da aliança é esse espírito rebelde. Perdão, é que eu me atrapalhei aqui com como é que fala? O toque do teclado, acho que num coisa aqui. Mas vamos lá, queridos. A rebelião, ela é uma das coisas que evidenciam, não só a quebra, mas a profanação da aliança. Agora, não sei se você sabe, mas a rebelião, ela não é apenas uma prática. Ela pode se tornar até mesmo, querido, aquilo que é caráter. Ela pode ser o nosso estilo de vida. Assim como a honra, lembra que nós falamos a semana passada sobre honra? Assim como a honra, assim como a lealdade, que são princípios que nós temos ministrado, a rebelião ela também pode se tornar um estilo de vida, né? Ela pode se tornar um caminho. Por isso que o tema é o caminho perigoso. Em Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz assim: há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções da vida, mas ao final conduzem à morte. Aqui na versão, eu achei que tivesse em Provérbios. Há caminhos, então preste atenção, Provérbios 14, 12 diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final, preste atenção, no final conduz à morte. Ainda em Eclesiastes, Salomão ele diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então, amados, existem caminhos que parecem ser certos ao homem, que parecem ser legais, que parecem ser os melhores, as melhores opções, mas em algum momento ele não vai dar bom. E um dos caminhos, uma das formas que nunca vai dar certo na vida do ser humano é o caminho da rebelião. Algumas pessoas confundem personalidade forte com rebelião, e é isso que eu quero pontuar com você. Amados, nós não podemos confundir uma pessoa com uma personalidade forte com o rebelde. Muitas pessoas desenvolvem o caráter rebelde, e muitas pessoas, para tentar justificar a rebelião, justificar um caráter rebelde, diz: aquela pessoa tem uma personalidade muito forte. Pega uma criança, por exemplo, que vai se tornando, vai caminhando para a desobediência. O pai fala, ela não está nem aí, não escuta ninguém, não fala em ninguém, não escuta professor e tal, e ela vai, amados, rompendo com o princípio da autoridade. E algumas pessoas, né, até mesmo pais, escute você que é pai, muitas vezes a gente vai lá falar, para tentar justificar a rebelião do filho, diz o quê? Sabe o que é? O meu filho, a minha filha tem uma personalidade muito forte. Amados, não confunda personalidade forte com caráter rebelde. Não dá para confundir. Caráter rebelde, principalmente crianças que desenvolvem caráter rebelde, que não respeita a autoridade, que não respeita, começa não respeitando a autoridade de pai e de mãe dentro de casa, que não respeita, por exemplo, na escola, os professores, que é autoridade, amém? Que responde, ele está desenvolvendo um caráter rebelde. Você sabe como você corrige o caráter rebelde? O próprio livro de Provérbios diz: a vara da disciplina afugenta a loucura do coração do menino. Pastor, mas a vara é a Bíblia. Então pega a Bíblia e dá na cabeça dele. Porque na minha época não era a Bíblia. Na minha época, querido, era
sei lá, vara, espada de São Jorge, cabo de chibanca, a chinela da Dona Matilde. Por quê? É assim que se corrige rebelião. Rebelião, querido, não se corrige com carinho. Rebelião se corrige com disciplina. E foi isso que Deus fez. No capítulo 15 de 1 Samuel, nós vamos encontrar a história do rei Saul. Saul se tornou o primeiro rei de Israel. Só que em algum momento, Saul se tornou arrogante por causa da sua posição, por causa da coroa. A coroa de Saul subiu a cabeça. Não só no sentido literal de estar na cabeça, mas envaideceu o coração de Saul, a ponto de Saul não ouvir ninguém, fazia o que bem queria. E aquele comportamento, ele foi reprovado por Deus. Então, escute o que eu vou dizer para você. Deus reprova um caráter rebelde. Você pode repetir isso para você nunca mais esquecer? Levante a sua mão e declara: Deus condena uma pessoa com caráter rebelde. É o tipo de comportamento que é reprovável, muito mais que reprovável, ele é condenado por Deus. Então, amados, Deus, para dar uma última oportunidade a Saul, para Saul tentar se redimir, já sabendo na sua presciência que Saul não obedeceria, Deus ele determina, assim como ele já havia determinado no livro de Êxodo, o extermínio, literalmente a aniquilação do povo de Amaleque, os amalequitas. E Deus determina: Saul, vai a Amaleque, mata todo mundo, porque era um povo mau, e mal, querido, você extermina. Não dá para você ficar, ensaboando o mal. O mal que você não extermina é o mal que um dia virá contra você, saiba disso. E foi o que aconteceu. Essa brincadeirinha de Saul, sabe quando foi estourar? Foi estourar lá no tempo da rainha Esther, mais de praticamente 400 anos depois, porque o mal que você não extermina é o mal que um dia vem contra você. Ramã era descendente de Amaleque, e ele queria o quê? Ele queria o extermínio do povo judeu. Voltando para 1 Samuel capítulo 15, a Bíblia diz que Deus ordena, e Saul vai lá e ele simplesmente desobedece o Senhor com uma justificativa de querer fazer o melhor. E quando Samuel chega diante dele e fala: olha, você desobedeceu. Eu não desobedeci, porque o rebelde, ele não consegue reconhecer os seus erros. Escute isso: uma pessoa de caráter rebelde, ela nunca está errada, sempre os outros estão errados, menos ele. É aqui que começa o caráter da rebelião. Sempre as pessoas estão erradas, sempre está todo mundo errado, ele está certo. Isso é uma pessoa, não é uma pessoa de personalidade forte, é uma pessoa de caráter rebelde. Então Samuel fala: viu, por que você não obedeceu? Não, eu obedeci. Sabe o que aconteceu? Eu só mantive vivo Agag, o rei, e peguei as melhores ovelhas do rebanho para oferecer em louvor ao Senhor, em adoração, para fazer sacrifício. E Samuel, queridos, ensina uma lição para Saul e para todos nós, amados, uma lição eternizada nas Escrituras. Por acaso Deus tem prazer em sacrifícios do que na obediência? Melhor é obedecer do que o sacrificar. E aí Samuel ele vai ensinar exatamente o que nós lemos, falando para Saul, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. A feitiçaria, querido, é um ato que é condenado por Deus desde o livro de Levítico. O que seria a feitiçaria? Culto a falsos deuses. Culto a falsos deuses. Uma maneira diferente de se adquirir poder. Isso é a feitiçaria. Uma maneira diferente, uma maneira corrompida de ter acesso ao sobrenatural. Isso é a feitiçaria. E, amados, a pergunta que fica, um ponto de interrogação:
por que que Deus, através do profeta Samuel, explica que o caráter rebelde ou a rebelião, ela é comparada, ela é equivalente, não é nem comparada, ela é equivalente ao pecado da feitiçaria. Então vamos lá, querido. Primeiro ponto, o que significa rebelião? Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. O que significa rebelião? Aqui no texto, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar a palavra hebraica meri, que é derivada da palavra mará. Coloca as duas imagens para mim, por gentileza, começando com o hebraico. Fiz questão de colocar... Ixi, ficou longe. Então deixa eu ler aqui. Deixa eu pegar aqui. Ficou muito amplo. Voltou? Ótimo, obrigado. Então vamos lá, querido. O termo usado aqui, quando Deus fala, porque a rebeldia, a rebelião, o termo usado é meri, que significa rebelião, rebelde, que é derivado da palavra mará, que significa ser controverso, ser rebelde, ser teimoso. Graças a Deus aqui não tem ninguém teimoso. Ser teimoso, ser desobediente, ser rebelde contra, ser desobediente, ser rebelde. E por incrível que pareça, o termo mará também dá origem à palavra amargo. Ou seja, toda pessoa rebelde, pastor Fernando, ela é uma pessoa amarga. Amém? Todo rebelde é uma pessoa que cultiva a amargura, é uma pessoa amarga. Então, amados, no grego, no Novo Testamento, quando você ouvir a palavra rebeldia ou rebelde, coloca para mim na próxima imagem, nós vamos encontrar o termo anupotactus, que é não submisso, que não se submete, que não se coloca debaixo de uma missão. Que mais? Que não pode ser sujeitado ao controle, desobediência, insubordinado, teimoso. Isso é o caráter rebelde, que muitos desse tempo, nesta era, na geração da psicologia, na geração que todo mundo busca respostas na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise, é uma personalidade forte. A Bíblia vai chamar de rebelde. Então não dá para confundir uma pessoa rebelde com uma pessoa de personalidade forte, que normalmente dentro dos temperamentos é um colérico. Um colérico, uma pessoa de personalidade forte, não dá para confundir. Então, queridos, por que a Bíblia ela vai comparar ou ela vai equiparar o pecado da rebeldia com o pecado da rebelião? Primeiro, queridos, a rebelião, ela representa a rejeição direta a autoridades ou a vontade de Deus, buscando um caminho próprio em vez da obediência divina. A rebeldia é considerada um ato de idolatria ao eu, porque uma pessoa rebelde, ela só pensa em si, certo? Pois coloca a vontade humana acima da soberania de Deus. Agora, amados, por que essa comparação? Primeiro, ele é a rebelião, o caráter rebelde, uma pessoa de caráter rebelde, ela é equivalente a um feiticeiro. Por quê? Primeiro, rejeição da autoridade. E não é só a autoridade de Deus, amados, porque Deus estabeleceu autoridades para nós seguirmos, sim ou não? Amados, nós já nascemos debaixo de uma autoridade. Quando você nasce, você tem pai e mãe. Pai e mãe é a autoridade, é a primeira autoridade depois de Deus na terra. Ou seja, todos nós já nascemos debaixo, amados, de uma missão. Seu pai e sua mãe têm uma missão. Por isso a palavra obediência, a palavra submissão, estar debaixo da missão. Vocês estão comigo ainda? Estar debaixo da missão. Você está debaixo da missão do seu pai e da sua mãe, que é o quê? Edificar a família. Agora, quando eu não me coloco debaixo da missão, quando eu não me sujeito a uma autoridade, eu estou desenvolvendo um caráter rebelde.
Eu não estou falando de discordar, eu estou falando de não se submeter. Discordância é diferença de insubmissão. Infelizmente, essa geração não sabe a diferença entre ser insubmisso e discordar de um ponto. Todos nós, amados, podemos ter uma cosmovisão diferente de uma circunstância. Todos nós podemos ter uma maneira diferente. O problema não é discordar, o problema é a rebelião, tipo, eu não vou aceitar, eu não vou me submeter. E não basta se submeter, ele vai criar um grupo para que não se submeta também. E aí é onde nasce aquilo que a Bíblia chama de pecado da carne, que é a facção, ou seita, secta, que são os partidarismos, os partidos. Por que é partido? Porque está partido, é rachado. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo ou não? Da onde surgiu a palavra partido? Por que partido? Porque rachou. Rachou. E amados, tudo aquilo que é rachado, tudo aquilo que é dividido, de acordo com o próprio ensinamento de Cristo, ele não subsiste, ele não prevalece. Amém, queridos? Então, primeiro ponto, rejeição da autoridade. Assim como a feitiçaria busca poder fora de Deus, a rebelião é uma tentativa de viver independente da sua vontade. Segundo ponto, obstinação e idolatria. A teimosia. O que é a palavra obstinação? O que é uma pessoa obstinada? Uma pessoa teimosa. Uma pessoa teimosa. Então, amados, a obstinação, ela é como a idolatria, porque aqui fala da arrogância. A obstinação, a teimosia em seguir o próprio caminho é equiparada à idolatria, onde a própria vontade se torna um ídolo. A sua vontade, aquilo que você pensa, é o que você segue. Você não ouve ninguém, você não se submete a ninguém. Então você faz o que você bem entender. E é aí que Provérbios 14:12 nos instrui: há caminhos que para o homem parecem melhor, mas no final vai gerar o quê? Morte. Então entenda, querido, a rebeldia ou a rebelião é um caminho de morte, é um caráter que conduz à morte. Não dá para você achar que você vai desenvolver um caráter rebelde, e Deus está comigo, Deus está comigo. Querido, eu sinto em dizer para você, querido, Deus não está com você se você desenvolve um caráter rebelde, porque Deus não aprova uma pessoa de caráter rebelde, que não se submete, não aprova. Terceiro, a raiz do pecado. A rebelião é descrita como a raiz do pecado, envolvendo a resistência à autoridade e automaticamente à soberania divina. Toda pessoa, e eu vou mostrar pelas escrituras, toda pessoa que resiste à autoridade, que não se coloca debaixo, que não se submete a uma autoridade, é uma pessoa que está infelizmente desenvolvendo a raiz do pecado, que é o orgulho. E onde nasceu tudo isso, pastor? Isso só é maldade humana? Não. Isso nasceu no céu, querido. Pastor, isso é heresia. Não, queridos. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 18. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 18. Amados, numa linguagem humana, o profeta Ezequiel, escrevendo contra o rei de Tiro, amém? Uma linguagem humana, para condenar uma cidade, para condenar um povo, através de uma palavra profética, ele vai revelar a primeira rebelião existente em toda a história, que não começa em Gênesis, que não começa no Éden. O que aconteceu no Éden foi apenas o reflexo daquilo que um dia aconteceu no céu. Então a primeira rebelião nasceu com um ser, o mais belo de todos os seres,
o mais lindo, aquilo que a Bíblia chama de o sinete da criação. O que é o sinete? É o padrão. Ele era o padrão de beleza. Esse ser, ele era o padrão de beleza, ele era o padrão de toda a criação. Tudo que foi criado, querido, era padronizado. Nele tinha tudo tudo que podia existir de mais belo estava nele. Aquele que algumas traduções chamou de Lúcifer. Na verdade, a palavra Lúcifer não está na Bíblia. A tradução seria o luzeiro. Tanto que em Isaías 14 vai dizer o filho da alva. O luzeiro, aquele que gera luz. Então, olha o que diz o texto de Ezequiel 28, do versículo 12 ao versículo 18. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeraldas. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso. Aqui está a raiz da rebelião. Aqui está a raiz do caráter de um rebelde. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduziu você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Falando claramente de um querubim ungido, o luzeiro, belo, padrão da beleza do céu, criado com toda a beleza, com tudo aquilo que existia de melhor na glória, foi colocado nele. Mas o que aconteceu? Toda essa beleza se tornou motivo de orgulho. Orgulho pessoal, orgulho próprio. E aí, por causa desse orgulho, ele se achou no direito de estar acima dos outros anjos e acima de Deus. Abra comigo a sua Bíblia agora, Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15. Seria muito importante você abrir a sua Bíblia e grifar, para você nunca mais esquecer desse texto e dessa mensagem. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Está aqui, ó, o luzeiro, estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. As estrelas de Deus aqui são os anjos. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será lançado.
irá ao fundo do abismo, apontando exatamente para Apocalipse 21, quando Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. Como que aconteceu isso? Como que aconteceu a rebelião? Amados, onde nasce um caráter rebelde? No egocentrismo, no orgulho, de achar que eu sou eu, que eu não preciso de ninguém, eu vou seguir o meu próprio caminho, eu não vou ouvir ninguém, eu não vou me submeter a ninguém, eu não preciso de ninguém. Diga-se de passagem, esse pensamento é um pensamento que está cada vez mais ávido nesta geração, principalmente na cristandade. Eu não preciso me submeter a pastor nenhum, porque Jesus é o meu pastor. Querido, se você não aceita a autoridade que Jesus coloca, Jesus não é o seu pastor. A Bíblia diz, amados, dos 5 ministérios que Ele estabeleceu na igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Se você não se submete, você não tem qualquer vínculo com Cristo. Me cite algum texto, amados. Amados, eu já conversei com pessoas. Eu falei, me cite um texto. Aí as pessoas, porque Jesus, o Senhor é o meu pastor. E isso te dá o direito de não se submeter a ninguém? Então quer dizer que eu vou usar o Salmo 23:1 para dizer o Senhor é o meu pastor, então quer dizer que eu não preciso de mais ninguém? Sendo que a própria Bíblia diz que Ele, aliás, estabeleceu. 1 Coríntios 12:28. Coloca para mim, por gentileza. 1 Coríntios 12:28. Tratando do corpo, revelando a igreja. Olha o que diz: assim, na igreja, Deus estabeleceu. Quem que estabeleceu? Eu não ouvi. Quem que estabeleceu? Deus estabeleceu. Primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Vocês estão entendendo? Deus estabeleceu. Coloca para mim, por gentileza, Efésios 4:11. Efésios 4:11. E Ele designou. Quem que designou? Eu não ouvi. Quem designou? Ele designou quem? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora me diga, querido, se você não consegue se submeter a uma autoridade que Jesus estabeleceu, que vínculo, que aliança você tem com Cristo? Responda para mim. Que aliança nós vamos ter com Cristo se nós não nos submetemos a ninguém? É aí que nasce o caráter rebelde. O caminho que parece melhor, o caminho que parece certo. Parece certo. Parece certo. O autor de Provérbios, o Salomão, em 14:12 de Provérbios, ele não está dizendo que é certo, ele diz parece certo. Só parece, Rafa, mas não é. Então, queridos, o orgulho do luzeiro, quando ele se achou o mais belo, ele quis o quê? Eu vou subir acima, eu vou estar sobre, eu não me submeto a ninguém, eu vou estar sobre, eu vou ser exatamente igual a Deus, eu vou ser o soberano. E quando fala do livre comércio, e aqui está o segredo desse texto, quando fala do livre comércio, não é que Satanás vendia coisas no céu, ele vendia a sua imagem, mas para vender a sua imagem, o que ele fazia? Ele falava mal de Deus para os anjos. Apocalipse 12 diz que ele arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. 1/3 dos seres angelicais acreditaram nesse amplo comércio do luzeiro. Pastor, mas como que era possível falar mal de Deus? É muito simples. É muito simples. Em 1 João diz que Deus é amor, sim ou não? Deus não é amor? A Bíblia não fala que Deus sente amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Como que ele vai falar mal de Deus? Deus não é amor? Deus não ama coisa nenhuma. Deus não ama. Então, amados, com o seu livre comércio, vendendo a sua tese,
vendendo a sua imagem de sinete da criação, ele se rebelou. Por isso que a Bíblia diz que foi achado maldade. Amados, escute o que eu vou dizer para você. Não se orgulhe de ser orgulhoso. Não se orgulhe, porque, amados, muitas vezes a gente pensa que ser orgulhoso é uma qualidade, amados, não é. É um sentimento que precisa ser matado todo dia. Amados, e escute, todo ser humano é orgulhoso. Não existe ser... pastor, eu não sou orgulhoso. Todo ser humano tem um pouquinho de orgulho. Todo ser humano tem orgulho. Eu vou dar um exemplo. Quando alguém pisa no seu calo, você perdoa de bate-pronto? Por que você não perdoa de bate-pronto? Porque você pensa em você, porque me feriu. Essa praga pisou no meu calo. Orgulho. Isso é resultado do orgulho. E o orgulho, amados, ele tem que ser morto todos os dias da nossa vida. Todo dia tem que matar o orgulho. Então, amados, a rebelião no céu nasceu com orgulho. A rebelião na humanidade começa com orgulho. Gênesis, no capítulo 3, que vai falar da queda, a Bíblia diz o quê? Que não foi só a conversa porque a mulher comeu o fruto. Tem muita gente que só pensa que, porque a mulher comeu o fruto. O que a Bíblia diz? E a mulher, vendo que o fruto era bom para si, e poderoso para dar sagacidade, tipo, eu vou ficar mais esperto, eu vou ser igual a Deus. Amados, a mulher já era igual a Deus. Foi criada a imagem e semelhança de Deus. Tudo que a serpente vendeu para ela no Éden, ela já tinha. Parece o comércio de hoje, muitas vezes vendendo aquilo que você já tem em casa. Você entende? Então a mulher, vendo que aquilo seria bom ela não pensou em Deus. Ela não se submeteu, por isso que a palavra pecado, do grego hamartia, errar o alvo, não ouvir, pecar, foi exatamente o que a mulher fez. Pastor, por isso que a mulher é um bicho esquisito. Não, querido, o que é que eu falo para você? A própria Bíblia diz, presta atenção no texto, Adão estava do lado. Por isso que o homem, quando ele está do lado de uma mulher e deixa a mulher governar e não governa, ele é um frouxo, ele é um banana. Ele estava do lado. Você pensa que ele estava longe? Ele estava do lado, porque a Bíblia fala que a mulher pegou e deu para o marido. Onde que o marido estava? Ele simplesmente deixou acontecer. E por isso foi condenado também. Porque, amados, Deus é um Deus justo, sim ou não? Se o homem estivesse muito longe e não soubesse do que a sua mulher estava fazendo, com certeza Deus, por ser justo, não teria condenado o homem por causa da mulher. Mas condenou porque o homem estava perto e não fez nada para impedir. Ao contrário, quando ele comeu, o que ele fez? Ele se escondeu. Ele se escondeu, porque é isso que acontece. Ele se escondeu. Então, querido, o orgulho é a origem da rebelião. Toda rebelião nasce no orgulho. O texto que nós lemos, que é a base da nossa mensagem, o que aconteceu com Saul? Foi ungido por Deus, foi escolhido por Deus, mas quando ele começou a ver as vitórias e a glória que Deus dá, ele começou a orgulhar de si. É porque eu sou o rei de Israel. O que é? Acabou a vida de Saul. Amados, não somente ele, toda a sua geração foi exterminada por causa da rebelião. Escute, a rebelião, ela não acaba só com você, ela acaba com as próximas gerações também. Ela mata as gerações, a rebelião. Então, queridos, todo ato, agora assuste, todo ato de rebelião torna o homem semelhante a Satanás. C.S. Lewis declara que o orgulho transformou um querubim ungido em Satanás. Amados, a distância entre você ser uma pessoa boa, alguém eleito, alguém poderoso de obras, e uma pessoa má, a distância é uma só: o orgulho.
Por isso que o autor de Provérbios ainda diz que o orgulho precede, ele antecede a queda. Toda pessoa que cai, toda pessoa que beija a lona, beija por causa do orgulho. Agora vamos lá, querido, quais as características de um rebelde? Pastor, como que eu vou descobrir se eu estou desenvolvendo um caráter rebelde? Como que eu vou saber se eu estou cometendo esse pecado? Eu preciso me arrepender porque, olha, eu quero caminhar nas veredas da justiça. Então vamos lá, querido. Primeiro, a rebelião tem origem no orgulho. O que é o orgulho? A soberba, querer ser mais grande, querer ser melhor que os outros, arrogância, amor desordenado de si mesmo e autossuficiência, que coloca o eu no centro, desprezando Deus, as autoridades constituídas por Deus e até mesmo o próximo. É aqui que nasce o caráter rebelde. Quando que isso, pastor, como que isso começa a acontecer? Então vamos lá. Primeiro, desafio à autoridade. Toda pessoa rebelde resiste ao controle, resiste regras, resiste tradições impostas por autoridades, instituições, líderes e até mesmo os mandamentos de Deus. Desafio a autoridade. Eu começo a desafiar. Ele falou, meu pai e minha mãe falou, eu não vou obedecer, eu vou fazer o que eu quero. Rebelde. Meu patrão falou para eu fazer, eu não vou fazer do jeito que ele quer, eu não sou obrigado. Rebelde, desafio a autoridade. O pastor falou, não estou nem aí porque o pastor falou. Ele falou, eu não concordo, e não vou fazer, e pronto, acabou. Não é nem questão de discordância, isso é rebelião. Por isso que eu falei para você, você pode estar dentro de um lugar, dentro de um ambiente, e ainda assim, estar desenvolvendo um caráter de rebelião, estar desenvolvendo um caráter rebelde. Desafia a autoridade. Alguém aqui já viu criança desafiando a autoridade? Sim ou não? O pai e a mãe falam, não coloca o dedo da tomada. O que ela faz? Ela olha para o pai e para a mãe e vai assim, ó. Ela está desafiando a autoridade. E às vezes a gente olha aquilo e fala, ai que bonitinho, né? Oh, aplaude. Você está aplaudindo o caráter rebelde do teu filho. Não brinque com isso. Sabe por quê? Você que é pai de criança pequena, um dia o seu filho, sua filha, ele vai trabalhar. Primeiro, ele vai para a escola. E na escola não é a sua casa. As professoras hoje vão me agradecer, hein? Ei, Eunice, hoje você vai me agradecer depois dessa mensagem, hein? A casa, a escola não é a extensão da sua casa. O trabalho não é a extensão da sua casa. E aí chega na escola, acha que pode fazer o mesmo que faz em casa. O pai fala, a mãe fala. Quem aqui nunca fez isso? Falou? Tipo, tô nem aí, rebelde. Se você aplaude crianças que têm esse tipo de comportamento, eu sinto em dizer você não está criando um filho, você está criando um monstro. Você está criando um monstro. E ainda incentiva. Você não falou nada para a professora? Xingasse ela. Que? Como é que é? Aí vai para o trabalho. Aí sabe o que acontece? Vivemos numa geração que hoje, infelizmente, não se encontra funcionário. Está difícil de achar pessoas. Empresários estão lutando, está contratando até pessoas acima de 40, sabe por quê? Porque é uma geração que não se submete a ninguém. A hora que o patrão precisa chamar a atenção do camarada, eu quero as minhas contas, vou receber seguro-desemprego, vou ganhar dinheiro no Google, internet. Aí sabe o que acontece? Uma geração que está se acabando no tigrinho, arrebentando a vida da família no tigrinho, perdendo o casamento nessas porcaria. Sabe por quê? Porque é rebelde. E acha que está abafando, né? Ai, porque eu, olha, ganhei 50 mil hoje. Sabe por quê? Falta de submissão. Não consegue se submeter à autoridade. Posso falar para você que é filho, você que tem filhos pequenos, isso começa em casa. Pare de aplaudir o caráter rebelde dos teus filhos. Chega! Um dia o seu filho, a sua filha, ele vai para a escola, um dia ele vai para o trabalho. Ele não vai ser para sempre o alecrim dourado. Um dia ele vai ter patrão. Um dia ele vai ser marido. Um dia ela vai ser esposa.
É tempo de corrigir, querido, é tempo de voltar às raízes. Eu, na minha época, eu não sei vocês, eu vou falar da minha época. Responder para professor, a minha mãe me arrebentava em casa. Ai de mim, amados, eu tenho orgulho, eu nunca levantei a voz para um professor meu. E posso ter orgulho de falar do meu filho nunca ergueu a voz para um professor. Porque eu falei isso para ele em casa, o dia que você elevar a voz para um professor, cara, eu arrebento você. Nossa, pastor, o senhor é violento. Violento não, eu estou criando um homem. Sempre falei isso para ele. Eu estou educando um homem, não estou criando um moleque. Estou criando um homem. Então, querido, não dá para brincar com isso. Agora vamos lá, vamos falar de nós adultos agora, porque falar da criança é fácil, né? Vamos falar de nós. O pastor falou. Eu não vou. Eu não concordo. Não, amados, você não concordar é uma questão sua. A questão não é concordar, porque nem tudo você vai concordar. Você está comigo, sim ou não? Amados, dá para concordar com tudo? Amados, você tem a sua cosmovisão, você é individual. Ninguém está falando para você ser um robozinho. É aí que entra a palavra humildade. Rodrigo, eu posso não concordar, mas eu conheço o seu coração. Eu reconheço. Aí entra a palavra que eu preguei semana passada, honra. Honra. É aqui que começa a honra. Eu posso não concordar, Laércio, mas eu sei a autoridade que você carrega. Eu sei o peso que você tem. Eu sei a autoridade que está sobre a sua vida. Então, mesmo não concordando, eu vou fazer o quê? Eu vou me submeter. Quando eu faço o oposto disso, rebelde. Caráter rebelde. Aí não bastasse, tem pessoas que ainda não basta fazer isso. Ainda faz exatamente como Lúcifer, como o luzeiro. Vai fazer o comércio. Ô Jorge, você concordou com aquilo que o pastor fez? Você concordou com a ordem do pastor? Do professor? Do patrão? Eu não vou fazer. Se eu sou o seu, eu não faço também. Estou falando alguma mentira? Ou será que eu estou trazendo uma revelação aqui? Eu não estou falando só no ambiente eclesiástico, tá, gente? Isso daqui acontece até dentro de casa. 2 irmãos, por exemplo. Eu não vou fazer. Eu também não. Se você falar que você não faz, eu vou junto com você. 2 rebeldes. 2 rebeldes. Entende? Então não é questão de concordar ou discordar. A questão é honra. Eu reconheço a autoridade. Irmãos Eduardo, eu posso não concordar com a sua visão. Eu posso não concordar de repente com uma ordem que você dê lá na sua empresa. Mas eu, como seu funcionário, eu sei o que você carrega. Eu sei o peso que você tem. Eu sei que a autoridade que você tem. Então, mesmo não concordando, eu vou fazer o quê? Eu vou me colocar de baixo. Eu vou honrar. Você está me entendendo, querido? Que desonra também é rebelião. Se você perguntar no ministério, quantas vezes a gente vive isso direto? Por exemplo, eu dei uma palavra, quero todos os homens, já fizemos um negócio do culto de quinta-feira, quero homem, quero mulher, casar. Eu não vou. Você é rebelde. Você é rebelde. É porque eu tenho opinião própria. Não, você não tem opinião própria, você é rebelde, você é insubmisso, você precisa ser tratado, você precisa se converter, é diferente. Não venha me falar de personalidade forte, comigo não. Se você tem personalidade forte, tem 2 psicólogas aqui na igreja, Bianca e pastora Melissa. Procura psicólogo e vai se tratar. Então, querido, as coisas não é brincadeira. Sabe por que eu estou falando isso? Porque isso gera quebra de aliança. Isso gera quebra de aliança. Segundo ponto, inconformismo. Não aceita as normas vigentes, buscando caminhos diferentes e contestando. Não basta, a pessoa não se conforma. Eu não vou. É o que desenvolve. Independência e autonomia. Preferem tomar suas próprias decisões e valorizam a liberdade pessoal. É porque eu, pastor Reinaldo, graças a Deus só tem aqui na Shalom, lá em Pederneiras não tem
nossos filhos estão aqui hoje. Pastor Reinaldo, pastora Rose, para quem não conhece, são nossos filhos, são pastores da igreja Som da Graça lá de Pederneiras. Amém? Não é assim que funciona? Porque eu tenho livre arbítrio. Eu tenho livre arbítrio. Eu faço o que eu quero. Querido, eu não estou falando que você não pode fazer o que você quer. Só não venha falar que Deus aprova o que você está fazendo. Não venha falar que Deus aprova o seu caráter. Não, pastor, mas olha, eu recebo muita bênção. E quem falou que receber bênção, querido, é sinônimo de aprovação? Nem toda bênção é sinônimo de aprovação. Deus pode te abençoar 100% e pode reprovar o seu caráter 100%. 100%. Paixão por mudança. São frequentemente agentes de mudança que desejam transformar situações que consideram injustas. É o famoso justiceiro. É o Robin Hood. Vou roubar dos ricos para dar para os pobres. Eu vou ser o agente da causa dos indefesos. Cuidado, querido, você pode estar entrando num caminho de rebelião. Foco em valores próprios, agem de acordo com convicções pessoais, muitas vezes defendendo causas nobres e princípios rígidos. Às vezes a pessoa está até defendendo um negócio bom. Olha, você viu aquela pessoa, nossa, olha que bênção, né? Olha que legal. Amados, cuidado. Cuidado. Resistência ativa e passiva, pode usar a força, argumentos e até mesmo não ação. Ativo, pessoa que vai lá e pau. E tem pessoas que nem agem. Você fala, é a mesma coisa que você não ter falado nada. Quem aqui já se sentiu assim? Você falar com uma pessoa parece estar falando com a parede. Alô, alguém? Quem que já viveu isso na vida? Por favor. Já viveu isso, Ala? Você está falando com o poste. Rebelde. Que mais? Comportamento questionador. Questiona constantemente a autoridade, questiona a liderança, porém não o faz pessoalmente, mas cria grupos, tornando-se manipulador. Torna-se manipulador, começa a manipular, manipula informação, manipulação, sabe? Aquela coisa horrível. Agora, amados, escute. Eu posso questionar quando não concordo. Você está comigo, querido? Não existe pessoas que estão certas para sempre. O problema não, Elisete, o problema não é você questionar porque você não concorda. Você pode questionar para entender. Eu vou dar um exemplo aqui na comunidade. Você me permite dar um exemplo aqui na comunidade do nosso conselho? Quando a gente traz algo para o conselho, amados, eu não sou aqui a quarta pessoa da Trindade. Por isso que nós temos um conselho, porque a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Não decido nada sozinho aqui. Isso não me faz um ser passivo. Ao contrário, eu não estou certo sempre. Por isso você vai ver que pastor também precisa ser exortado. Pastor também precisa ser exortado. Você vai ver isso aqui na Bíblia. Amém? Então, queridos, quando a gente leva algo, uma demanda para o conselho, a gente vai ouvir o nosso conselho. Tem que ouvir. Aí o que acontece? Nós vamos ouvir e vamos a discordâncias. Olha, eu penso assim, eu penso assim, eu penso assim, eu penso assim. Então nós temos diversas cosmovisões de uma situação. Qual é o segredo? A pessoa ela pode me questionar, pastor, por que você fez isso? Mas de repente, questionar porque quer saber, porque quer o melhor. E aí ela vai perguntar para quem? Ela vai perguntar para quem? Agora, diferente de eu acabar a reunião, graças a Deus isso não acontece. Ô Jorge, vai vir uma bomba, você não está nem sabendo. O que o Jorge tem a ver com isso? É aí que entra o rebelde. Ele começa a manipular as coisas. Manipula a informação. Toma cuidado, querido. Toma cuidado. Você pode estar desenvolvendo um caráter rebelde. Agora vamos lá, querido. Não siga o caminho da rebelião, pois o caminho da rebelião é um caminho de destruição. Amados, eu não conheço nem na Bíblia e nem fora da Bíblia, no dia a dia. Eu não conheço um rebelde que um dia se deu bem na vida. Alguém aqui conhece, principalmente os mais antigos, conhece, Hamilton? Conhece algum rebelde que se deu bem na vida?
Conhece alguém que vive, não se submete a ninguém, que não escuta? Você já viu essa pessoa se dar bem na vida? Não vai se dar bem, não vai dar bom, gente. Agora, alguns conselhos. Anote os textos para vocês dar em casa, porque senão a gente vai prolongar demais. Cuidado com a rebelião. Não quebre a aliança. E não seja o pivô de quebras de aliança. Não siga o caminho de Corá, Datã e Abirão. Números 16, do 1 ao 14. Leia a história de Corá, Datã e Abirão. Que um dia chegaram para Moisés e falaram assim: se Deus fala com você, Deus fala comigo também. Você acha que é só você que tem que você que é o líder? Deus fala comigo também. A Bíblia fala, amados, que Moisés ainda vai clamar: Senhor, tem misericórdia desses caras. Mas, amados, esses três levou uns par junto, e a Bíblia diz que eles foram engolidos pela terra. Engolidos. É isso que acontece com o rebelde. Segundo exemplo, não seja como Absalão, segundo Samuel, do capítulo 16 ao capítulo 19. Você vai ver o caráter do rebelde. Não seja como Sebá. Pastor, a Bíblia fala do Sebá, segundo Samuel, capítulo 20. O cara chega e fala assim: eu não tenho nada com Davi. Sabe o que aconteceu com Sebá? Perdeu a cabeça. É isso que acontece. Todo rebelde um dia vai perder a cabeça. Todo rebelde um dia vai perder a cabeça. Agora escute, quais os conselhos bíblicos, para a gente já partir para o encerramento? Quais os conselhos bíblicos do Novo Testamento? Eu quero me deter no Novo Testamento, para ninguém sair daqui falando: o pastor falou, não mexa com o meu ungido. Então eu quero usar, amados, apenas palavras do Novo Testamento. Qual é o conselho para a igreja? Primeiro, não se coloque contra a autoridade. Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 2 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade não está se opondo, está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Novo Testamento. Não é um ungido do Senhor, não é isso. Amados, você precisa entender, Deus como autoridade estabeleceu autoridades para a gente se submeter. Nem pastor, se eu tiver algum pastor me assistindo aqui, você que é como nós aqui, uma igreja independente, não seja juiz da sua própria cabeça, submeta a outro pastor. Quando eu entendi esse princípio, amados, muitos pastores têm esse pensamento: é acima de mim só Deus. Amados, eu não posso ser juiz da minha própria cabeça. Eu sou ser humano, eu sou homem, eu sou falho. Eu não posso achar que eu sou a última bolacha passatempo do pacote e achar que eu vou acertar sempre. Eu preciso ter alguém me corrigindo, eu preciso ter alguém me exortando, eu preciso ter alguém me mostrando o caminho. Então não é porque eu me tornei pastor, acima de mim só Deus. Isso é o orgulho. É exatamente o caráter de Lúcifer. Exatamente. Eu vou ser mais alto, eu só estou acima das pessoas. Você não está acima de ninguém, querido. Todo mundo precisa de direção. Todo mundo precisa se submeter. Como eu já falei para você, semana passada eu falei: só posso Nicolau ligar aqui agora. Rodrigo, preciso que você venha para Valinhos agora. Eu vou, porque eu sou submisso a ele. Se ele falar para mim: Rodrigo, você é isso. Eu sou, pai. Eu sou mesmo. Abaixo a cabecinha e fico quietinho. É assim que funciona. Segundo o conselho bíblico do Novo Testamento, para você não desenvolver o caráter rebelde, não aceite acusações contra líderes, porque isso é o que mais existe hoje, principalmente em rede social. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19 e 20, olha o que diz: não aceite acusações contra um presbítero, que é o líder, que é o pastor, a figura do pastor, não, se não for apoiado por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem, olha, pastor peca? Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Primeiro, não levante falso testemunho contra um pastor, não aceite. Ai, você ficou sabendo o que o pastor fez, você tem testemunha para denunciar? Se você não tem, você está entrando no caminho da rebelião. Você, no mínimo, para acusar um líder,
você precisa de 2 ou 3 testemunhas. Que prova? Não é que eu fiquei... Amados, Ju, você que é advogada, testemunha é alguém que ouviu falar ou alguém que viu? Alguém que viu. Ai, eu fiquei sabendo. Né, Larissa? Eu fiquei sabendo. Querido, você ficou sabendo, você não é você é fofoqueiro. Se você ficou sabendo, você é um fofoqueiro. Esse é o problema. Você é um mexeriqueiro. Gosta de saber da vida dos outros. Não vem falar que você é testemunha. É fofoqueiro. É fiquei sabendo, você é fofoqueiro. Precisa se converter. Vive na prática do Lashon Hará, que é a língua maldita, a língua mal. Testemunha, eu vi. Ninguém me contou, ela, eu vi. Se você viu, de acordo com as escrituras, não pode nem ficar só com você. Tem que ter 2 ou 3 pessoas que viram, para chegar e denunciar. Denunciado, o que nós vamos fazer? Cobrir? Nós vamos acobertar os pecados do pastor Rodrigo, porque afinal de contas ele é o pastor. É por isso que está essa desgraça em rede social. Porque pastor se acha acima de Deus, que não precisa ser exortado. Peca deliberadamente, um monte de gente decepcionada com a igreja, um monte de gente se desviando por causa disso. Porque pastor não se submete a ninguém, está errado. Aqui funciona assim. Se um dia eu pecar, você pode ter certeza, vai chegar o pastor Fernando, o pastor Sebastião aqui, vai chegar e falar assim, olha, estou exortando para vocês saberem, ele fez isso, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos condenar ele? Nós vamos acabar de enterrar? Não, nós vamos segurar na mão dele. Nós vamos segurar na mão dele, nós vamos levantar ele. Amém? É assim que funciona. Coloca para mim, por gentileza, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Olha o que a Bíblia ensina sobre isso, querido. Olha o que a Bíblia ensina sobre isso. Novo Testamento, não estou nem no Antigo, estou falando novo. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Infelizmente, nós vivemos uma cristandade farisaica, que quando alguém peca, a gente vai lá e condena. E agora na rede social é pior ainda. E condena. Amados, você não condena um pecador. Você restaura o pecador. E não importa se o pecador é pastor ou se o pecador é membro da igreja. Sim ou não, Vi? Não importa, ele é homem como qualquer outra pessoa. Então se ele pecou, o que nós vamos fazer com mansidão? Restaurar. Agora, qual que é o conselho de Paulo? Porém, cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Entende? Então, se algum pastor se errar, não é que pastor não deve ser denunciado, deve, com 2 ou 3 testemunhas. Foi comprovado o pecado? Foi comprovado? O que nós vamos fazer? Nós vamos trazer diante da igreja, para que todo mundo aprenda. É isso que Paulo fala. Mas nós vamos enterrar a pessoa que pecou? Não. Nós vamos pegar na mão dela e vamos restaurar o pecador. Amém? É assim que funciona. Terceiro conselho bíblico: seja obediente aos líderes que Deus colocou na sua vida. Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Amados, se o seu líder falou para você, faz isso, qual que é a dificuldade de você fazer? Eu vou falar da nossa igreja aqui. Eu pedi para você estar no culto de homens, qual a dificuldade de você estar? Eu pedi para as mulheres, estejam no culto de mulheres, qual que é a dificuldade de você estar? Eu pedi para você estar na rede de casais, qual que é a dificuldade de você estar? Porque aqui eu não mando, eu poderia, apesar da autoridade que tenho, eu poderia falar assim, eu quero, eu exijo, e poderia dar punição, mas eu não sou assim. Eu vou falando aqui, eu não sou assim. Se o outro líder é problema do outro líder. Eu não tenho nada contra o líder, eu respondo por essa comunidade. Qual que é a dificuldade de ouvir? Qual que é a dificuldade de fazer algo? Mas é que eu não concordo. Aí é que eu falei que entra a palavra honra. Eu posso não concordar. Eu posso muitas vezes, ver de uma maneira diferente. Mas o que eu vou fazer? É o meu líder, é o meu pastor. Eu conheço o coração dele. Eu sei quem ele é. E eu me submeto à autoridade dele. Então se ele falou para eu fazer,
mesmo que eu não concorde, eu vou fazer. Isso é honra. Quando você faz isso, você dá honra. E quando você dá honra, você recebe honra. Quarto e último, siga o caminho de Onesíforo. Pastor, quem que é esse? Olha que nome bonito para as irmãs quando vai engravidar aí, ó. Onesíforo. Siga o caminho de Onesíforo. Quem foi Onesíforo? Vamos lá, querido. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16 ao 18, encerrando a mensagem. O Senhor conceda graça, misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Qual é o caminho de Onesíforo? É o caminho totalmente oposto da rebelião. O que ele fez? Primeiro, ele foi o motivador do seu líder. Paulo era líder, sim ou não, gente? Vamos lá. Paulo era líder, sim ou não, gente? Deixa eu perguntar para você. Seu patrão é o seu líder? Sim ou não, gente? O seu gerente é o seu líder? Seus pais são seus líderes? Seu pastor é o seu líder? O que você tem que fazer? Você tem que ser um motivador de seu líder, querido, e não um opositor. Tem pessoas que se tornam oposição, querido. Oposição tem que haver na política, não dentro da igreja, não dentro do seu trabalho, de onde sai o seu sustento. Não da sua casa, onde você se abriga, onde é, querido, o seu lugar mais seguro. Não! Acorda, pare de desenvolver, peça perdão a Deus, se arrependa do caráter rebelde. Seja um motivador. Olha o caminho de Onesíforo, olha o que Paulo fez, ele me reanimou. Tem pessoas que muitas vezes vê o líder, vê o patrão tal, eu faço questão de acabar de afundar. Caráter de rebelde. Caráter de rebelde. Então seja um reanimador, seja aquela pessoa que vai motivar, seja por palavras, seja por ações. Você sabia que muitas vezes atitudes também nos motivam? Do mesmo jeito que atitudes nos desmotivam. Então seja um animador. Seja uma pessoa que vai dar ânimo para o seu líder. Seja uma pessoa que vai botar o seu líder, o seu patrão lá naquela empresa. Não, viu? Patrão, pode fazer que vai dar certo. Nós vamos fazer um negócio aqui, a coisa vai acontecer. Aqui vai ser a melhor empresa. Não sei do que é que você trabalha lá, né? Cosméticos. Pastor Fernando, aqui vai ser a melhor empresa de cosméticos do Brasil. Conta comigo. O patrão vai olhar e falar assim: agora sim. Agora eu não vou ter medo, porque agora eu achei o cara. Eu achei a pessoa certa. Diferente daquele funcionário que só reclama de tudo. Pelo amor, não aguenta mais isso aqui, não aguento trabalhar nisso aqui, mas pede a conta, querido, é hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Para de ser chato, rebelde. Seja um animador do seu pastor. Olha, não, pastor, pode fazer. Deixa eu contar uma coisa para você, me permite? O que mais me desanimou quando nós vamos para esse prédio foram as palavras. Porque na época, não sei quem lembra, quem estava aqui já, quando nós vamos para esse prédio, eu falei assim: gente, nós vamos mudar em tal data. Algumas chegava para mim: estão falando que o senhor é louco, pastor, que o senhor não vai conseguir cumprir esse prazo. Amados, aquelas palavras entravam como uma faca. Eu falava assim: meu Deus, pastor, não vai dar certo, hein? Nossa, não vai dar certo. Obrigado. Ao invés de segurar na minha mão, falar assim: nós vamos fazer dar certo. Nós vamos fazer acontecer. Muitas vezes, quem exerce liderança, seja aqui ou seja na empresa que você trabalha, levanta a mão. Muitas vezes o que nós líderes mais precisamos é de pessoas que seguram a nossa mão e falam assim: nós vamos vencer, vai dar certo. Porque para criticar tem um monte. Então, querido, cuidado, não desenvolva um caráter rebelde. Não desenvolva um caráter rebelde.
E por último, aliás, reconheça a importância do seu líder. A Bíblia fala que Onesíforo, quando chegou em Roma, ele procurou Paulo diligentemente. Sabe por que ele fez isso? Porque ele reconhecia quem Paulo era. Reconheça a autoridade dos seus pais. Reconheça que eles são bênção na sua vida. Reconheça a autoridade dos líderes da sua empresa. Reconheça a autoridade dos seus líderes espirituais. E terceiro e último, concluindo, sirva o seu líder. Olha o que diz a última parte do versículo: vocês sabem muito bem quantos serviços ele me prestou. Sirva o seu líder. Seja uma pessoa que se coloque à disposição. Sirva. Qual que é a dificuldade? Sirva o seu líder. Sirva o seu patrão. A Bíblia ensina isso. Amados, eu falo muitas vezes de patrão, essas coisas, a gente pensa que eu estou defendendo os empresários da igreja. Eu estou nas escrituras. Abra comigo a sua Bíblia, só para poder, eu não sei por que eu estou, muitas vezes a pessoa pensa que esse pastor está querendo ganhar dízimo dos empresários. Deixa eu ensinar você aquilo que a Bíblia diz. Abra Colossenses. Colossenses capítulo 3, se não me falhar a memória, só vou confirmar aqui. Colossenses 3, 22. Olha o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou dizendo. Bíblia e Novo Testamento, hein? Novo Testamento, preste atenção. Escravos, aqui, amados, escravos, no período bíblico, o funcionário, a pessoa que trabalhava para alguém, ele era considerado escravo, entendeu? Mas vamos colocar funcionário, hoje a moda é colaboradores. Preste atenção. Obedecei em tudo os vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando são supervisionados, tipo, o patrão tem que ficar em cima para você trabalhar, se não ficar em cima você não trabalha. Não servindo apenas quando supervisionados, como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor do Senhor. Porque você teme a Deus. Não estou falando para você fazer porque você vai ganhar dinheiro, porque você vai ser reconhecido. Estou falando porque você é crente, que você teme a Deus. A Bíblia está dizendo para você fazer isso, não sou eu. Então quando eu falo aqui, querido, eu não estou falando nada de mim mesmo, eu estou falando pautado nas Escrituras. É isso que a Bíblia ensina. Amém? Você está comigo? Se coloque de pé em nome de Jesus, para a gente fingir que está acabando. Amados, concluo essa mensagem dizendo para vocês: o caminho da rebelião conduz ao fracasso. Eu não conheço rebelde que um dia se deu bem. A rebelião, querido, faz a gente romper com as alianças. A rebelião faz a gente romper com a aliança. Obrigado, filho. A rebelião faz a gente romper com a aliança do casamento. Pessoas, maridos que se tornaram, foram rebeldes com os pais, foram rebeldes na escola. O que vai acontecer em casa com esse marido? Ele vai ser um mau marido. Mulheres que foram rebeldes com os pais, vai ser uma má esposa, vai ser a Jezabel do relacionamento. Entende? Rompe, a rebelião, querido, rompe com alianças. E Deus nos chamou para viver em aliança. Levante a sua mão, declare: Deus me chamou para viver em aliança. Então, querido, não quebre a aliança, não seja um rebelde. Se você identificou alguns comportamentos, você pare de justificar, falar que você tem é porque eu tenho uma personalidade forte. Muitas vezes não é personalidade forte, querido. Se você for num psicólogo fazendo psicoterapia, você vai perceber que o psicólogo ele vai encontrar alguns lugares lá na sua infância que te levaram a se tornar uma pessoa rebelde. Você não se submete a ninguém, você não ouve a ninguém, ninguém presta para você, só você é bom. Isso é problema. Não seja essa pessoa, porque aí, querido, você vai viver em desaliança, e Deus não nos chamou para viver em desaliança. Deus nos chamou para vivermos em aliança. Amém?